Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um programa comentando a prova. Desta vez nós vamos falar um pouquinho das bancas e a banca escolhida hoje é a da Caixa Econômica Federal. Estamos aqui com o nosso coordenador TESA Concursos, Alisson Mazzoni. Vamos bater um papo aí a respeito da prova da Caixa Econômica, um pouquinho do edital, falar um pouco do concurso, né? Previamente, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito do concurso da Caixa? É um concurso bastante tradicional, né? Mais tradicional do que outros que nós já costumamos a trabalhar. Muita gente faz carreira na Caixa há muito tempo, mas ele não é tão conhecido do ponto de vista do público quanto da Petrobras ou quanto da Polícia Federal, por exemplo. Mas tem muitas vagas, em geral, e é um concurso tradicional, com um salário bom. O que tem acontecido no concurso da Caixa, nós vamos ver, são a mudança de quem prepara a prova, né? Das bancas da prova. SESC Gran Rio, CESP, Fundação Carlos Chagas. E aí nós vamos falar um pouco sobre o que acontece na prova. Então, Alisson, vou pegar um gancho aí no que você falou. Você comentou a respeito do edital, né? A respeito aí das características da prova. Então, nós estamos vendo aí que a remuneração inicial da Caixa no último concurso, agora em 2014, foi de R$ 8.041, certo? Isso. E o edital mesmo já diz que pode haver evolução salarial ao longo da trajetória profissional na Caixa. Então a pessoa pode ascender, né, em carreira. Além do plano de carreira normal que todo cargo público tem um plano de carreira embutido de aumento, de dissídio, etc. Com certeza. E ainda pode mudar de cargo dentro da Caixa, né? Sim. Superintendência, alguma coisa correlacionada a isso, né? E aí tem várias vantagens com relação a auxílio alimentação, auxílio transporte, etc, né? E agora, pensando um pouco nos requisitos e na descrição do trabalho, né? O que existe de requisito e descrição do trabalho no caso da Caixa Econômica? Nós temos que a maioria dos requisitos estão ligados à formação em engenharia, na engenharia especificada, né? Então, para engenheiro civil, formação em engenharia civil, para engenheiro mecânico, formação em engenharia mecânica, né? No caso, o registro no órgão de classe. E nós vamos ter também, né, a descrição do cargo é muito ligada a trabalhar, né, com obras, avaliação de obras, para financiamentos habitacionais, financiamentos aí do ponto de vista de empresas. Legal. Né? Então, imagino construção de condomínio, legalização de obras e assim por diante. Isso. É um cargo bem clássico, que o engenheiro exerce aquela função bem conhecida do engenheiro, historicamente, de observar uma obra, de acompanhar, etc. Isso, e ligado ao banco, né? Então, muitas vezes a Caixa ela fornece um financiamento na condição que o engenheiro vá lá e verifique as condições do empreendimento, se as etapas que foram propostas no financiamento foram cumpridas, né? Então avaliar o projeto e acompanhar a obra. Então, conforme o Alisson disse, é bastante clássico. Inclusive, é comum para todos os cargos da Caixa, como conteúdo da prova, é considerado conhecimento básico, não é nem conhecimento específico, um pouco de noções de direito, além do Código de Ética da Caixa Econômica, que é um documento em particular, diferente do que você vê em outros concursos, né? Em todos os concursos você estuda o conteúdo que você vê no edital e geralmente está envolvendo várias disciplinas de engenharia que você viu na faculdade ou que estava próximo do que você viu na faculdade. Mas aí a Caixa tem esses elementos diferentes, né? O Código de Ética da Caixa, que é um documento exclusivo deles, e noções de direito constitucional, Sim. Além de informática, no sentido daquelas ferramentas que se usa para gestão de projetos e para análise de projetos, ferramenta o AutoCAD, o Project, Excel, ferramentas clássicas de gestão de projetos, que é o que o engenheiro possivelmente vai ter de usar. Isso cai não só para o engenheiro, isso cai na maioria dos cargos como conhecimento básico. Com certeza. Mas assim, em todos os cargos de engenharia, isso aí vai ser clássico, né? Então, sim. Vamos dar uma olhadinha na prova? Vamos dar uma olhadinha na prova. Então, a primeira prova que nós vamos escolher vai ser a prova da Caixa de 2012, que foi a SESC Gran Rio. Nós vamos ver que foram, em 3 anos, 3 bancas distintas, né? Isso complicou bastante a vida de quem estava acostumado, né? Então, se você olhar aí, o começo da prova, as questões 1, 2, 3, são sempre aquelas questões clássicas de português. Em grande parte, elas são identificar a função de algum elemento textual. O que significa essa palavra, qual o sentido dela no texto,
básico. Isso é muito comum em tudo que a César Gran Rio faz em português. O português da César Gran Rio é meio clássico, né? Parece que toda vez que você pega uma banca César Gran Rio, o português tem o mesmo formato, né? Sim. Aí na sequência, as questões 4 e 5, nós temos aquilo que nós citamos, né, de ferramentas de informática, geralmente são poucas questões. Não compensa você achar que precisa ser especialista em algum software ou ler um manual ou um livro de um software inteiro para isso. Você vai notar que são questões muito abrangentes, tipo, para que serve essa função do software, esse software serve para quê, e são poucas questões, é pouca pontuação. É mais para ver se você alguma vez na vida já sentou na frente do programa. E na sequência você vai ter as questões aí 7, 8 e 9, são questões de matemática. E no contexto de Caixa Econômica, o que você precisa saber bem é dominar o uso de tabela, imagina-se que todo engenheiro consiga entender o que está numa tabela, entender de porcentagem e cai em algumas coisas de probabilidade. E atenção que também é um pouquinho de matemática financeira. Sim. Então a parte de tabela saque, taxa interna de retorno, isso aí. Juros. Um pouquinho juros, está um pouquinho relacionado, né? Aí nós vemos aí aquela parte de direito e ética, sim, que você todos, mesmo já disse, né? Todos os cargos. E em ética, na verdade não é nem ética em geral, é mais código de ética da Caixa, que é o documento deles. Que é o documento deles. Então, noções de direito, você vai ter aí o direito constitucional e responsabilidade fiscal. É mais fiscal, e administração, um pouquinho de administração pública, por exemplo, na questão 12. Todo político devia fazer. Pelo menos responder essas coisas, né? Eu acho assim. Eu acho que a época está inspirando o Bruno a fazer. Não estou citando nomes, não pode citar nomes, porque é essa eleição. Tudo bem. E aí nós temos o quê? Conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Eles são nas 3 bancas, esse é o comportamento em geral. Porque isso deve ser o requisito da Caixa Econômica para as empresas que elaboram as provas. Perfeito. O número de questões. Além de conhecimentos específicos, a prova da Caixa é uma prova que, mais do que outros concursos que nós costumamos falar de engenharia, ela tem umas coisas de norma. Né? Isso geralmente assusta um pouco. Na Petrobras, por exemplo, que a gente sempre falava, o cargo de engenheiro civil tinha bastante norma. Os outros não. Certo. Elétrico tinha um pouquinho, os outros não tinham. Tá. Aqui na Caixa, todos os cargos mecânicos, falam um pouco de norma. Eletricista e civil falam um pouco de norma. E tipicamente são aquelas normas de construção, de instalação predial, que são necessárias para o trabalho esperado do engenheiro. Né? Tá. E dentro desse contexto, é como por exemplo você vê na questão 16, na questão 20, estão falando da NBR 15575 de 2010. Isso já em 2012, né? Isso já em 2012. 2012. Então, independente da banca, tem esse comportamento. Independente da banca. Uma questão que eu até comentei já com você, a César Gran Rio, ela tem a ideia, pelo menos a sensação que passa das questões, é de que o candidato ele tem que ser capaz de usar o conhecimento, né? Operacionalizar o conhecimento e não necessariamente lembrar exatamente a hierarquia de tudo. Então, você vai passar muitas questões, toma esse desenho, fale sobre essa instalação, mostre que está correto nessa instalação, que está errado. Entendi. E fazer continhas também. Tipo aquela 21 ali. Por exemplo, a 21. Você tem aí um croquis. Que é instalação elétrica, monofásica. Monofásico, neutro. Para analisar o desenho. Para analisar o que está certo, o que deve ser feito, o que não deve do ponto de vista de instalação. Entendi. Elétrica. Então é um conhecimento mais operacional do que nas outras bancas que nós tínhamos depois. Certo. Que nós vamos ver depois. Mas tem assim, né, aquela coisa que a César Gran Rio sempre carrega, né? Por exemplo, a 22 ali, uma análise dimensional. Né? Aquela coisa que a César Gran Rio gosta de ver um pouquinho a física do candidato, ver um pouquinho a aproximação que o candidato tem com relação ao conhecimento técnico. Sim, né? Mas aí é num contexto de uma norma, né? Que existe uma norma para qual unidade que deve ser usada para expressar uma informação em particular. Mas digo, a César Gran Rio gosta de puxar sempre, às vezes, para uma física do problema, para um exercíciozinho, né? Um exercíciozinho, para uma resolução, né? Para algo que precisa ser resolvido. E a prova lá para o fim parece que ela tem umas questões que são aí pro candidato muitas vezes diferentes, né? Que é a prova dissertativa, né? Aqui nós temos as questões dissertativas. Isso é a questão da exigência da Caixa, né? Você tem aí, por exemplo, prova discursiva, uma prova discursiva, uma questão discursiva. Você tem aí um outro croquis de instalação, no caso é uma rampa. Você vai ter de discorrer de acordo com o seu conhecimento da norma a conformidade dessa rampa, sobre as especificações dessa rampa. Então vem aí um pouco de interpretação do desenho de projeto, de croquis. Isso é muito importante, embora não seja algo que você vai estudar em nenhum livro pontualmente, é um conhecimento geral de interpretação de croquis de projeto. E ter de cruzar isso com
com conhecimento legal, um conhecimento de norma, que é essa questão, essa última questão aí que nós vimos. Que é fundamental para o setor imobiliário, né? E eu acho que um dos grandes focos da Caixa e de engenheiros da Caixa é trabalhar aí com o mercado imobiliário, né? Sim. Trabalhar aí com os novos empreendimentos, fornecer para eles, fornecer sempre soluções aí de crédito para construção civil e tudo mais, né? Sim. Então, Alisson, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha numa outra prova. Vamos olhar aqui. Eu acho, qual que é que você escolheu, Carlos Chagas? Isso. Aqui legal. Econômica Federal. Isso aí foi 2013, né? Ano passado. Ano passado. Temos aí, essa, por exemplo, a prova de engenheiro civil. Você vê que até a capa é diferente, assim, bem diferente. Você Eles bate não têm o mesmo capa. arquivo para copiar, né? Oi? Eles não têm o mesmo arquivo para copiar. A verdade, esse pura e simples, nua crua da vida é Mas eu digo, né? Eles gostam de falar, ó, de questão a tanto é português. Sim. Tanto é direito, tanto é informática. Aí eles jogam tudo. Aqui também nessa Fundação Carlos Chagas também tem muito disso. Mas aí se você olhar, por exemplo, português aí nas primeiras questões, né, você vai notar 1 a 2, é mais interpretação de texto do que função de elemento gramatical. Mais interpretação de texto. Talvez isso seja um pouco mais popular do ponto de vista do candidato, que não gosta de memorizar coisas, né? Mas ali na 9 você já tem aquele clássico de concurso, né? Que preencha lá com a expressão correta, porque está avaliando ali a regência nominal ou regência verbal de que, de onde, para qual, ao qual. Aí é o concurso clássico, né? Concurso clássico. As noções de informática aqui também, né? Na questão 11, na questão 12, aí você tem o AutoCAD sempre caindo no Microsoft Project. Historicamente, uma questão de cada um. É prudente, né? Você ter... Saber o mínimo do que faz isso aí. Aqui nós temos aí matemática, raciocínio lógico. Acontece nas outras. É o nome que eles dão, né? E aqui enfatizando um pouco mais raciocínio do que na banca da César Gran Rio, que tinha um pouco mais de porcentagem, matemática financeira. Eu acho que a ênfase do César Gran Rio parecia um pouquinho mais financeira, desse aí parece um pouquinho mais ampla, né? Uma matemática, uma porcentagem, etc. Né? A divisão aí, como você pode notar na passagem da questão 18 para 19, ainda tem direito, básico de direito, ética, as questões de ética naquele assunto concebido, né? E é uma prova de alternativa, assim como a César Gran Rio. Uma delas é verdadeira, estruturalmente é igual a César Gran Rio. Eles gostam muito na Fundação Carlos Chagas dessa estrutura de questão, como você vê na 21, como você vê na 25, essa estrutura de que você tem várias opções e você vai julgar um subconjunto delas como verdadeiro ou falso. E aí indicar qual é a alternativa correta. Eles gostam muito dessa arquitetura para você se confundir um pouco. Para confundir, para será que só a 1 está certa? Porque a alternativa pura é simples, ou uma ou outra. Ou outra. São mais lineares a alternativa pura. Agora, quando tem muitas opções, né, você pode acabar se confundindo. Uma coisa que é universal nessas provas da Caixa é essa coisa de organização de projeto, né? Aqueles diagramas PET, CPM, de organização de tarefas, de prazos, ou na forma de tabela, como você já disse, ou na forma de grafo, em que você ordena prioridades das tarefas. No caso, para aplicação para a construção civil, imagina, primeiro precisa construir fundação, depois... É porque muitas vezes, por exemplo, você vai pegar um financiamento na Caixa, você tem que enviar um projeto nesse formato. Sim. Num formato project, com as etapas, tudo. O diagrama PER, ele é meio clássico, né? Caiu aí. Se você notar aí, por exemplo, uma questão... tem uma conta ali. Tem uma conta ali, é na questão 35, não é? 35. Mas se você notar, já não é conta no estilo César Gran Rio, que você tem que fazer a continha até o fim, aproximar com 10% de erro para marcar a alternativa correta. Aí você vê que as respostas são todas 40, 40, menos 40, 80. Então você só precisa acertar bem grosso a ordem de grandeza. Bem grosso e o sinal. E o sinal. Que aí já é intuitivo de tração e compressão nessa premissa. Está puxando aqui, então essa está em tração, essa está em compressão, você já mata a resposta. Não é um concurso que prestigie muito essa questão da matemática, né? De cálculo rápido. Cálculo rápido. Não é uma banca que prestigia. Não é uma banca, com certeza. Com certeza. Concurso na banca, César Gran Rio, nós já tínhamos um pouquinho mais presente. Aí você vê aí, por exemplo, na questão 44, um negócio meio diferente, que você vê pouco, que é essa coisa de hidrologia, né? De curso d'água. Há alguma relação que isso tem com obra, embora eu não consiga enxergar, não sou engenheiro civil, exatamente qual é o uso disso lá dentro da Caixa Econômica. Não tenha dúvidas, tem vários. Tem, com certeza. Com certeza. Mas realmente, né? Aqui nós estamos vendo essa questão.
Ela traz uma ilustração, né? Imagino que está na moda e deve aparecer de novo essas questões sobre acessibilidade, normas de acessibilidade. Por exemplo, aí está falando faixa de pedestre, um cadeirante, uma pessoa, sobre que existe legislação, existe norma de implementação desse tipo de coisa. Sim. Né, quando você vai numa construção. Com certeza. Na sequência você tem uma série de outras questões e a questão discursiva no final, né? Questão discursiva no final. Com bastante espaço aí para você escrever, são 2 questões discursivas. Diferente da prova que foi da César Gran Rio. 3, tem aí mais uma. Se você continuar baixando, vai aparecer 20 questões discursivas. E é o diagrama de Per que nós falamos. Mas na questão 4 aí, que você notou. Então, de 1 passamos para 4 nessa banca, de fato. De uma, que era a banca anterior, essa aqui. Banca César Gran Rio. E essa questão cai sempre, como você já falou, essa coisa de ordenar as tarefas de um projeto, né? Isso é fundamental, eu acho que é um conhecimento, sobretudo cargos públicos, estatais e bancos, é fundamental ter esse conhecimento. Né? E você vê que a parte de engenheiro mesmo, né? Engenharia, o curso clássico de engenharia, não tem muita coisa. Não. Tem um pouco, mas não é o majoritário. Nós temos uma treliça ali, foi o máximo. Não, aí nós já temos um pouquinho de cálculo de custo, né? Eu acho que por metragem, é um projeto de fato, né? Ele é rapidinho. Mas é um concurso que é bastante focado na atividade que a pessoa vai desempenhar dentro da empresa. Vamos fechar aí a tampa do caixão, vendo com a prova da CESP. CESP é de 2014, foi no começo desse ano, Isso. Né? E aí todo mundo se espantou, e nós inclusive, com essa facilidade aí da Caixa Econômica de mudar de banca, né? Ficar trocando de uma banca para outra. Troca. Não sei se é uma questão de licitação, de que eu contrato, eles cobraram mais barato, eu contrato outro, ou se é para ficar confundindo mesmo os candidatos. De fato, e eles não ficarem tão acostumados com o estilo de prova. Pode ser. O que às vezes a Petrobras tem de tradição com a César Gran Rio, a Caixa tem de tradição de trocar de banca. Né? Agora a grande pergunta que fica é qual que é a próxima banca, né? Insondável. Só na hora do edital mesmo. Vamos apostar depois. Apostar o quê? A sua candidatura a vereador? Então aqui você nota que é uma estrutura de prova totalmente diferente. Né? Que é característica da CESP, que é aquela coisa de tudo é verdadeiro ou falso. Você não sabe quantas são corretas ou quantas são verdadeiras, então é o extremo oposto da César Gran Rio, enquanto que a Carlos Chagas fica no meio do caminho. A maioria dos itens são de serem julgados, né? Então tem uma afirmação que você tem que julgar, tem que afirmar o que está sendo dito, né? Então é uma coisa aí que eu entendo, né? Pelo menos com relação a uma prova, é uma metodologia muito única, né, da CESP. Só eles que fazem essa abordagem, né? E pode criar aí algum desconforto para o candidato, às vezes, esse tipo de abordagem, né? A sensação que eu tenho também é que é uma prova, a sensação de que ela está realmente no outro extremo. Ela é muito mais textual, enquanto a César Gran Rio aqui é menos. E a FCC fica no meio. E além de ser muito mais textual, você dá sempre a impressão de que você tem um texto longo para ser analisado e as alternativas são parágrafos desse texto, para você dizer se são verdadeiros ou falsos. Justamente. Então é uma prova de conhecimento, menos de operação. E capacidade de leitura, capacidade de interpretação do que está sendo dito ali. Né? Capturar detalhes da leitura também. Com certeza. E atenção. Então é muita atenção, né? Sim, uma prova talvez até mais de atenção, do ponto de vista de analisar um texto longo. Embora os assuntos sejam os mesmos, você veja aí na questão 77, você tem novamente um diagrama aí de instalação. Muito parecido com aquele que nós vimos na prova da César Gran Rio. E aí você tem a linguagem que você tem que dominar de diagrama de instalação, do que contém, o que representa o que, mas é dentro dessa estrutura de texto. Texto corrido e você vai ter dizendo que é verdadeiro e que é falso. Eu acho que a cada vírgula pode surgir aí uma novidade na afirmação, né? Então uma vírgula pode transformar em verdadeiro ou falso, mas as contas são muito singelas. Ali subindo um pouquinho a tela, nós temos algumas com contas ali. Aí você tem um pequeno diagraminha, qual que é o número dessa questão? 72, 73, né? Isso, é o enunciado que está acima delas. Nós temos o enunciado, tem algumas informações técnicas, né? Então, como você mesmo disse, é um extremo que você não tem aqueles exercícios de cálculo, né? Tão forte quanto era, por exemplo, na César Gran Rio, né? Sim.
Então aí você vê, por exemplo, tem algumas questões de elétrica aí, ó, que as provas caem um pouquinho de elétrica para todo mundo aí, mesmo mecânico. Você tem a questão de aterramento, instalação com motor e com aterramento, por exemplo, na questão 84. E na questão ali 97? 93, perdão. 93. Na questão 93, você tem o outro de instalação elétrica, diagrama de contato, então dominar a linguagem de diagrama de contato, que é importante. Aí, mais uma vez, a outra questão de instalações, cabeamento estruturado, a questão... E eles pegam também um pouco das normas, 89, né, da NBR, 90, 91. E também ali em cima eles pegam um pouquinho da ANEEL, alguns critérios, algumas coisas da ANEEL para avaliar aí a questão, né? E aí, depois de 120 questões, das 120 ali, são 120 questões, né, que você tem de marcar verdadeiro ou falso. Tem que avaliar, né? Ler com cuidado, definir verdadeiro, falso. Aí começam as questões discursivas, né? E aí você... Falando de edifícios comerciais projetados para comportar escritórios. Aí você vai uma discussão sobre normas relacionadas a isso, o que é importante e o que não é. Então, essas aí foram apenas 2 questões dissertativas. Então, enquanto a Carlos Chagas teve 4, enquanto a Cesgran Hill teve 1. Então, para sintetizando, o que você diria? Na Cesgran Hill é uma prova muito mais objetiva, no sentido que você tem uma pergunta, tem de produzir uma resposta entre alternativas, uma delas apenas sendo correta, porque aí você tem isso facilita para o candidato, só uma delas está correta. E no outro extremo você tem a CESP, que é a última prova, e você tem muito mais a questão de um texto com muita informação, você tem de ficar identificando coisas corretas, coisas falsas, num texto longo, a capacidade de prestar atenção, não privilegiando tantas fontes, mais cansativa também. O número de questões é maior porque aí não existe a noção de alternativa, tudo é alternativa, tudo é alternativo, tudo é questão. Tudo é questão e tudo é verdadeiro ou falso. No meio do caminho, que foi do anterior, você tem a prova da Fundação Carlos Chagas, que é de alternativa, mas ele usa e abusa daquela estrutura 1, 2, 3, 4, diga-se a primeira, a segunda é verdadeira, a segunda, a terceira é falsa. Então é uma coisa intermediária. E também intermediária no uso de cálculo, de conta, no meio do caminho. Todas elas têm aquela divisão clara, né, de português, informática, sempre pensar no AutoCAD, no Project, uma questão de cada um. Depois, ética, que é o documento de ética da Caixa Econômica, e noções de direito, depois essas questões de instalações, de elétrica, tudo aplicado a obras e planejamento de obras, que é o objetivo. Agora fica sempre o mistério de se eles ficavam trocando de banca porque eles estavam querendo fazer provas diferentes para ninguém se acostumar, ou se eles estavam escolhendo uma banca que se adaptava experimentalmente. Eu acredito, pela tradição do concurso, que por muitos anos, né, teve uma época que eles se concentraram no Cesgran Hill, né? Tanto é que quando nós começamos a estudar aí o trabalho do concurso da Caixa Econômica, nós sempre nos baseávamos da Cesgran Hill, né? Mas esses últimos anos, de fato, eles estão alternando. Tem questão de contratos, de concursos, valores, mas eu mantenho a aposta, eu acho que vale aí imaginar qual que pode ser a próxima banca. Acho que para todos aqueles que estão se preparando, essas informações são bastante preciosas, né? No sentido de não ficar muito aí preso tanto à banca, porque ela pode vir de qualquer jeito, e concentrar mesmo nesses conteúdos que nós vemos que se repetem, né? Então, agradeço a todos aí por estar assistindo nosso vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus colegas concurseiros. Muito obrigado. Até o próximo programa. Muito obrigado.